O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isto. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortaram o trigo: arrancai primeiro o joio, amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei também o trigo no celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que a mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do homem enviará seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão à fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos e filhas, povo de Deus amado, na missa dominical, nós começamos semana passada uma tríade, 3 domingos onde, pelo evangelista Mateus, Jesus se propõe a falar sobre o reino de Deus. Mas quando ele fala do reino de Deus, ele não fala com discursos elevadíssimos, com palavras difíceis. Jesus, como um bom mestre, ele se vale de exemplos do cotidiano. Se você lembrar, semana passada, ele falou do reino dos céus e comparou Deus como semeador.
Hoje, ele usa 3 parábolas, todas elas uma reforçando a outra. As 2 últimas reforçando a primeira, que é maior. E o que é que o Senhor nos diz? Veja, o reino dos céus, e Jesus quer falar. Lembre-se que o Senhor Jesus foi enviado com um propósito e mandou quantas vezes os seus apóstolos: anunciai que o reino dos céus está entre vós. Não foi assim? Quantas vezes Jesus mandou os apóstolos: ide, anunciai o evangelho, anunciai que o reino dos céus. Filho, nós rezamos: Pai nosso que estais no céus, e depois: venha a nós o vosso reino. Então o que é o reino dos céus? O que é isso que nós rezamos no Pai Nosso? Jesus explica nas parábolas de hoje. O fez domingo passado, o fará domingo que vem. Mas hoje, cada domingo tem um propósito. Hoje o Senhor vai nos mostrar, primeiro, que Deus é paciencioso, que Deus não é fraco, por mais que alguém possa interpretar assim a leitura. A primeira parábola fala do joio e do trigo. E veja que diz que o reino dos céus é como um homem que semeou uma boa semente nos campos. E Jesus, já vamos na interpretação. Quem semeou a boa semente é Deus. O campo é o mundo. E Deus semeia o bem. Mas diz Jesus na parábola que quando nós, seres humanos, nós nos descuidamos, quando o dono está dormindo, na calada da noite, vem o inimigo, que Jesus já dá nome, é o diabo, é o Beelzebul. Ele vem semear o joio. E Jesus já diz: a boa semente são os que pertencem a Deus, a má semente são os que pertencem ao diabo. Eita peste! Então naturalmente já tem que começar a pergunta: sou joio ou sou trigo? Essa pergunta é primordial. E essa pergunta que Jesus, por palavras, queria provocar nos seus interlocutores. Ele quer fazer a pergunta: que semente somos nós? Sementes plantadas por Deus, e portanto pertencentes ao reino? Lembre-se. Ou sementes plantadas pelo maligno? Um segundo questionamento que naturalmente brota. Hoje o Evangelho não quer discutir a origem do mal. Nós não vamos entrar nessa matéria. Talvez eu faça na missa das 11. Porque aqui se pressupõe que a pessoa saiba: o mal existe. O mal tem um nome: diabo. E a origem do diabo não é Deus, mas a parábola já pressupõe isso. Então eu não vou entrar aqui, porque o tempo desta missa das 8 da manhã não me permite. Mas vamos pressupor: o mal existe e o mal age no mundo, por permissão de Deus, para provar a liberdade, e semeia o joio. Filhos, naturalmente, e o primeiro aspecto aqui, depois de nos perguntar que sementes somos, as boas ou o joio, nós temos que fazer a pergunta: o inimigo semeia a discórdia, a violência, e nós estamos vivendo isso, a corrupção. Nós percebemos isso no mundo. Deus semeia o bem, a honestidade, semeia a bondade, semeia a justiça, mas cresce aquilo que nós cuidamos. Da mesma forma, temos que estar vigilantes no seio de nossa família, onde tanto Deus semeia o bem, como o inimigo semeia o joio. Pode observar. O Papa, inclusive, colocou como intenção deste mês rezar pelas famílias que, em meio à pandemia, estão em desastres emocionais, em desencontros afetivos. No seio da família, Deus semeia o bem, ao diálogo, a concórdia. Deus semeia, a igreja semeia, porque a igreja é o semeador
nos dias de hoje, mas nós sabemos que existe a semeadura da raiva, a semeadura do apego demasiado às coisas, a semeadura do desejo de vingança, do isolamento, também internamente. Eu falava do mundo, falei da família, mas também nós somos chamados a estar atentos. O que eu estou permitindo que semeie dentro de mim? Sim, porque o inimigo precisa de permissão. Eu tenho que abrir a porta para semear as coisas que me levam, que me confundem, que me apartam de Deus e me apartam do próximo. Mas você poderia perguntar-se, mas espera aí, será que aqui o Evangelho não mostra uma fraqueza de Deus? Por que Deus não resolve logo? Será que Deus não tem poder de expulsar esse maligno que vem semear o joio? Por que Deus não age? Isso é fraqueza de Deus? Não, é paciência de Deus. Exatamente quando os ceifadores e os próprios apóstolos vão perguntar, quer que colhamos agora? Foi dito não, deixe, Deus tem paciência. Deus não é fraco, Deus é paciente. E Ele é piedoso, Ele é clemente, nós cantamos isso. Por isso que o Salmo é fruto dessa ação paciente de Deus, que é o ceifador. Não nos compete a colheita. Eu disse que Jesus é o semeador, a igreja hoje é a semeadora, e não nos compete. Então veja onde nós queremos chegar. Temos que semear, sabemos que vai cair na terra, tem que fazer, voltar domingo passado, terreno pedregoso, sem profundidade, vai se misturar com o joio. Mas então aí vem a pergunta, padre, então como que eu lido nesse mundo, onde eu querendo pertencer a Deus, sendo trigo, tenho que conviver com o joio? Entendeu o objetivo? Esse é o objetivo do domingo de hoje. Não é discutir a origem do mal, não é querer separar o joio do trigo, cabe ao Pai, só a Ele. A igreja tem que continuar semeando. Então mesmo que você vê catástrofes, coisas absurdas no mundo, notícias escabrosas, tragédias, coisas que você fala, meu Deus, o mundo está perdido. Nós não podemos perder a esperança de semear. De semear. Ainda não é colheita. Não cabe ao Papa, não cabe ao padre, não cabe a você como pai de família, não cabe a ninguém querer separar o joio do trigo, compete a Deus. É aí que vem a primeira leitura, porque só Deus, aí vem a primeira leitura da sabedoria. Por que a primeira leitura vem hoje? Para mostrar o que Deus é justo, que só Ele é justo, só Ele é sábio, só Ele é aquele que realmente compete saber prescrutar os pensamentos. Só Ele tem a perfeição do poder, só Ele pode castigar, só Ele e ninguém mais, porque Ele é justo, Ele é fiel, Ele é clemente, Ele é bondoso. E todo aquele que é justo é ser humano. Opa, essa palavra não pode passar despercebida. Então pertencer ao reino é ser humano, verdadeiramente humano, imagem e semelhança de Deus. Deus não é fraco, o inimigo não pode com Deus, mas Deus é paciente, acredita no homem até o seu último suspiro, depois não tem conversão. É por isso que a igreja continua a semear. É por isso que a palavra de Deus tem que ser propagada. É por isso que nós rezamos pela conversão dos pecadores. Você entende isso? Então ainda falta responder uma pergunta. Como que eu, que quero ser de Deus, pertencer ao reino dos céus, vou conviver com o joio? É aí que vem as segundas últimas parábolas. Explico. Como viver
no mundo marcado pelo mal? Como viver no mundo marcado com coisas que a gente fala, meu Deus, o homem está endemoniado, o ser humano está devasso. Vamos ser honestos. Pensar que alguém é capaz de bater no outro porque não quer usar máscara, coitado do motorista de ônibus. Eu fico inconformado que você tem que pôr multa para a pessoa usar máscara para não matar os outros. Se a pessoa quer se matar, que se mate sozinha, mas colocar em risco a vida dos outros, agredir, você percebe? É o joio. Então como é que eu vivo? Aí o Senhor nos dá uma certeza: faça o bem. Mas não é só fazer o bem, porque se for fazer o bem, só o bem pelo bem não salva. Faça o bem por Jesus Cristo. Não entendi, padre. Entendeu? Semente um grão de mostarda. O pouco que você faz, você vai falar, mas o que eu fiz é o mínimo. Meu Deus do céu, o que eu fiz foi pegar 1 quilo de alimento e levar lá na minha paróquia. O que eu fiz foi pegar uma sacolinha e levar lá um pouquinho. Vamos ver o que tem aqui. 1 litro de leite, mas isso não é sim. É o grão de mostarda. É o Papa ensinando, quando mandou 4 respiradores para o Brasil. Mas o 4 respiradores, 1 para Marabá não vai resolver. É o grão de mostarda. O bem que fazemos é o grãozinho de mostarda que a gente joga no mundo, com a nossa contribuição, e deixa. E Deus, pela ação do Espírito Santo, esse bem em Cristo, regado pelo sangue do Cristo, ele vai se fortalecendo e se torna uma árvore frondosa. Olha que esperança que o Senhor nos dá. 1 copo d'água que deres a um pequenino. Como que eu lido com o mal? Faço uma pequena coisa por Jesus. Segunda parábola: faça como o fermento. Pequeno. Percebe como o nosso Senhor está dando uma resposta? Que Ele não quer heróis, que Ele não quer grandes coisas, que Ele não está pedindo que nós sejamos os salvadores da pátria, que cada um jogue uma semente de mostarda, que cada um seja um punhadinho de fermento, porque o fermento leveda, a mostarda se torna de uma árvore. Oh, meus irmãos, isso é esperança. Isso é esperança de que o bem vence o mal, de que Deus vence o mal, o diabo, de que as coisas estão ruins, mas tudo se consuma em Deus. É o objetivo da parábola. Eu não falei? A primeira grande parábola e as 2 últimas explicativas da primeira. É por isso que aí vem a segunda leitura. Quando você joga uma sementinha, o bem que você faz lá no teu consultório, lá na tua cozinha, lá no ônibus, lá onde você estiver, o mínimo grão de mostarda que você fizer, o Espírito Santo vem em teu socorro. O Espírito vem em socorro de nossa fraqueza. Entendeu? É o Espírito que rega a semente de mostarda. É o Espírito que fermenta, que leveda a massa. Então, filho, o mundo não está perdido, enquanto eu e você lançarmos a semente de mostarda e sermos um punhado de fermento no mundo. Não olhe para o joio, firme-se em ser trigo. Amém.